Olá, tudo bem? Eu tenho pensado muito num versículo que eu queria compartilhar com vocês. Tem a ver com duas palavrinhas chaves, caminho e contenda. Eu fui ver o que é contenda no dicionário, diz assim, que é guerra, luta, discórdia constante, combate, discussão, rixa. E a palavra caminho. Na Bíblia, né, a palavra caminho pode ter o contexto de percurso de vida, trajetória de vida, né? E literalmente o caminho entre dois pontos, enfim, estrada, via. Mas vamos considerar essa trajetória de vida que a gente tem. E a primeira coisa que eu me lembro é do Salmo 119, versículo 105, que diz assim, que a palavra de Deus, ela é uma luz que clareia, que ilumina o nosso percurso de vida, nosso caminho. Aí, em Provérbios 14, 12, também aparece a palavra caminho, diz assim, há caminho que parece bom ao homem, mas o seu fim não é legal. Há caminho que parece ser bom. Aí eu fui lá em Lucas 24, diz assim, naquele mesmo dia os 2 discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús. Aí no versículo 15 diz assim, de repente Jesus apareceu no caminho e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Aí eu corro lá para Gênesis 45, 24 diz assim, depois que José despediu seus irmãos que tinham tido embates familiares terríveis ao longo da vida, da infância, adolescência, juventude, discórdia entre os irmãos, ciúme, briga, desentendimentos, agressões verbais e até físicas, né, dos irmãos com José. José faz as pazes com os seus irmãos, a paz, ele quer a paz de volta, né, com ele, com os irmãos, com a família. Aí ele se despede dos irmãos e ele deixa um recado. É esse recado que está no meu coração batendo. José diz assim para os seus irmãos, não contendais uns com os outros pelo caminho. Quando eu leio isso, eu fico pensando, meu Deus, no nosso trajeto de vida, do nosso percurso de vida, quando a gente, no caminhar da vida, como a gente tem oportunidade de contender, de discordar, de brigar, de discutir. Aí quando eu lembro de Lucas, em que diz que os 2 discípulos de Jesus iam a caminho, estavam caminhando, né? Aí de repente no caminho aparece Jesus. E Lucas 24, 15 diz que Jesus juntou-se a eles e começou a caminhar com eles, caminhar ao lado deles. Quando eu junto um versículo com outro, eu percebo que se a gente caminha com contenda o tempo todo, se a gente não segue o conselho de José, não contendais uns com os outros pelo caminho. Se a gente não segue esse conselho de José, fica difícil Jesus juntar-se a nós e caminhar ao nosso lado, no nosso transcurso de vida, no nosso caminho pela vida. Então não contendais uns com os outros. Tomara que meu coração guarde essa palavra e eu exerça o autodomínio, a temperança, para que os meus lábios não sejam caminhos de contenda, para que os meus lábios não estimulem a contenda,
para que os meus lábios, as minhas palavras não estimulem a discórdia, a rixa e a guerra. Tomara que eu consiga seguir esse conselho da palavra de Deus. Não contendais uns com os outros pelo caminho. E tomara que Lucas 24:15 se cumpra na minha vida. De repente, Jesus apareceu no caminho e juntou-se àqueles discípulos e começou a caminhar ao lado deles. Jesus caminha também ao meu lado durante toda a minha vida e guarda os meus lábios de caminhar só brigando, discordando, me desentendendo. Me ajuda, Senhor. Tchau.